A paz do Senhor, professores do Ministério Infantil. Eu sou a Alianda, da AD São Vicente. Estou aqui hoje para falar com vocês do módulo 6, a aula 1, que tem como título A Oração. Que tema maravilhoso para trabalharmos com as nossas crianças, incentivando as nossas crianças a ter uma vida de oração. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, vamos direto então para a hora da ministração no seu culto infantil. Quando nós vamos iniciar a nossa ministração, então nós vamos aonde? Ler o versículo na Bíblia. Peça para as suas crianças abrirem a Bíblia, né, procurarem o versículo, ajude aquelas que têm dificuldade em encontrar. Depois que todos leram ali na Bíblia, você passa para o momento da memorização. Hoje eu trouxe como sugestão para vocês o varal do versículo. Olha só, eu escrevi aqui, coloquei, e aqui ó, o nosso versículo ele é um pouquinho longo, porque é 2 versículos juntos, mas você vai ler, reler com as suas crianças. Peça, vamos ouvir agora só as meninas falando bem forte. Vamos agora ouvir a voz dos meninos falando, e eles vão falando, vão se animando. Quando você perceber que eles estão decorando ali, você pode ir tirando, né, peça por peça aqui do nosso varal, e você vai ver como eles vão decorar, memorizar o versículo de uma maneira divertida, descontraída. Esse momento é um momento de alegria entre as nossas crianças. Logo depois que você trabalhou a memorização do versículo no coração das suas crianças, você vai para a introdução. E para introduzir esta aula sobre oração, eu trouxe 2 dinâmicas como sugestão. A primeira, você vai precisar apenas de um balão. E você vai olhar para as suas crianças e vai dizer: crianças, vocês estão ouvindo algum barulho vindo desse balão? Elas vão dizer: não. Aí você vai soprar. E agora? Vocês estão ouvindo algum barulho vindo desse balão? Elas vão dizer: não. E você vai continuar soprando 2, 3, 4 e sempre perguntando: e agora, vocês estão ouvindo? Elas vão dizer não, mas ao mesmo tempo, né, elas vão ficar na expectativa, porque o balão vai ficar grande, cheio, correndo o risco de estourar. Você se afasta um pouquinho, porque algumas crianças têm medo do balão estourar, e você vai encher o balão até o momento que ele vai estourar, explodir. Aí você vai olhar para ela e dizer: nossa, agora vocês ouviram? Nossa, até eu me assustei. Aí você vai entrar e dizer para as suas crianças: assim é a oração. Às vezes nós oramos uma vez e parece que nada fez efeito, 2 vezes, 3 vezes. E você sabia que muitas pessoas perdem a bênção porque pensam que a sua oração não está sendo ouvida porque orou 2, 3 vezes e não foi respondida? Mas nós devemos orar continuamente, sem parar, que vai chegar um momento que essa oração vai chegar e explodir lá no trono de Deus. Aí você vai introduzindo a importância da oração na vida de cada criança, de cada pessoa. A outra dinâmica, também é uma dinâmica bem fácil, é apenas um coraçãozinho maior. E você vai fazer vários coraçãozinhos pequenininhos, né, para todas as suas crianças ter um coraçãozinho desse. Você vai entregar cada um. Aí você vai dizer: crianças, vocês sabiam que a oração conecta o seu coração a Deus? Você vai colocar uma fita crepe aqui e vai colar o seu coração aqui, ó. Isso, quando você ora, você tem uma conexão com Deus, o seu coração fica conectado ao Senhor. Por isso que nós temos que orar todos os dias, porque quanto mais nós oramos, mais conectados estamos com o Senhor. Quanto mais nós oramos, mais amizade nós temos com Ele, mais Ele nos direciona. A oração é aquela que nos faz amigos de Deus. Aí cada criança vem e coloca
coloca o seu coração e lota esse coração aqui maior com os coraçãozinhos dela, viu? Assim, crianças, o seu coração tem que ser conectado ao coração de Deus. E você entra na introdução da história, focando com a sua criança que a oração é necessária ser feita todos os dias. Todos os dias você tem que ter um momento seu com Deus. Ah, não é para orar só quando for no culto infantil, só quando for na EBD? Não. Você todos os dias tem que ter esse momento seu com Deus. E você não precisa usar palavras bonitas, palavras difíceis. O que o Senhor quer, o que Deus quer, é uma oração verdadeira que venha do coração. Você vai abrir o seu coração para o Senhor. Você vai incentivar suas crianças a falar, a orar com Deus como se conversa com um amigo. Que coisa maravilhosa! Focando que todos os dias nós temos que ter oração com o Senhor, que não precisamos de palavras bonitas, que devemos orar por nós e porque estão perto de nós, pela nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos amigos, mas também pelas pessoas que precisam de salvação, que estão doentes, pelas nossas autoridades. Tudo isso é a sua introdução. Aí você vai dizer para suas crianças, sabem, criança, que Jesus nos deixou um modelo de oração? Porque tem crianças que pensam assim, eu não sei como orar. Como eu devo orar? Jesus nos deixou um modelo de oração. Ele nos deixou um modelo, olha, o Pai Nosso. Quem aqui já leu a oração do Pai Nosso? Quem é que sabe? Você pergunta para as suas crianças. Aí você, faz aqui um cartaz com a oração do Pai Nosso, faz elas repetirem, elas falarem essa oração, um momento que todos eles vão repetir. E então você vai no centro da mensagem, que é o quê? Você vai falar sobre cada frase do Pai Nosso, explicando para as suas crianças que o Senhor não quer que a nossa oração seja repetitiva, que nós ficamos repetindo, decorar e repetir. Não é isso que Ele quer. Ele quer que saia do nosso coração. A oração do Pai Nosso é o modelo que nós devemos seguir. Aí você vai explicar o que Jesus queria passar para nós com cada frase que Ele nos ensinou. E para esse momento, para ilustrar a sua história, eu trouxe 3 modelos de recursos visuais. O primeiro eu trouxe essa lata aqui, uma lata bem grande que eu tinha, né? E como eu estava falando, toda professor do Ministério Infantil, qualquer lata que a gente vê, lata e caixa, a gente já vê como um recurso, né? Então, eu encapei aqui, mas você pode usar aquelas latas, quem tem acesso àquelas latas de leite Nan, aqueles potes de sorvete redondo que a gente encontra no supermercado, que muitas pessoas compram também, ou uma latinha pequena, que eu também tenho para contação de história, que dá muito certo. Você decora como você quiser, pintando, colocando cartolina, EVA, tecido, o que tiver à sua disposição. Aí dentro dela, você vai dizer, sabia, crianças, que quando Jesus disse assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Vocês sabem o que Jesus estava querendo nos ensinar? Ele estava querendo nos dizer que nós devemos orar a Deus. Sim, a nossa oração tem direção, tem alvo. Nós oramos a Deus todas as vezes. E você vai falando ao coração das suas crianças como Deus está disposto a ouvir a oração de cada uma. Que a nossa oração é direcionada a Deus. Aí depois você vai dizendo assim, no segunda frase da oração do Pai Nosso, diz assim, venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vocês sabem o que Jesus queria dizer com isso? Ele estava dizendo que Deus é em primeiro lugar no céu, na terra, na nossa vida, em tudo o que fazemos.
Quando você orar, você tem que pedir a Deus, criança, para que Deus faça a sua vontade na tua vida. Você tem que dizer: Deus, faz a tua vontade na minha vida, o que tu queres de mim, qual é a tua vontade para mim. Incentive as suas crianças a quererem viver dentro da vontade de Deus, e é assim que elas devem orar. Logo em seguida vai dizer assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí, ó, aqui, ó, a figura de um pão que está escrito aqui, ó. O nosso sustento vem de Deus. Aí você vai perguntar para as suas crianças: quem aqui come 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia? Ai, tem criança que come bastante, não é verdade? Aí você vai dizer: sabia, criança, que o nosso sustento vem do Senhor? O nosso sustento vem de Deus. É Ele que nos dá graça, que dá o emprego para o papai e para a mamãe, para te sustentar. Logo você vai crescer, você também vai ser seu emprego, vai ser abençoado para o sustento. E quando você orar, você tem que ser grato a Deus pelo sustento que Ele nos dá. Que coisa maravilhosa tratar sobre esse assunto com as nossas crianças, ensinando elas a orar, a ser grata por tudo que nós temos. Ela vai olhar para seu alimento para todos os dias e lembrar que é o Senhor que nos sustenta. Aí depois vem: assim como nós perdoamos nossos devedores. Olha aqui, ó, a imagem de um coração. E você vai dizer para suas crianças: sabe que Jesus estava nos ensinando, criança? Que nós temos que pedir perdão todos os dias. Aham, todos os dias. A gente nem quer pecar, né? Mas nós pecamos todos os dias e temos que pedir perdão do Senhor nas nossas orações. Mas tem uma coisa: para sermos dignos do perdão de Deus, nós temos que perdoar o coleguinha que nos machucou, que nos magoou. Se nós não sabemos perdoar, nós não somos dignos de perdão. Por isso você tem que liberar perdão, e você vai trabalhar no coração das suas crianças como liberar perdão. A próxima frase diz: e não nos deixais cair em tentação, mas nos livra do mal. Olha aqui a figura aqui, ó, do caminho, tentação, um escudo que é proteção. Você sabe, criança, o que o Jesus queria nos dizer aqui? Você vai explicar. É que todos os dias nós somos tentados a pecar, isso. Mas o Senhor está nos ensinando que você tem que saber que a sua proteção vem do Senhor. E quando você for orar, você tem que pedir proteção, dizer assim: Senhor, me protege, protege a minha vida, protege a minha boca para que eu não venha falar coisas que venham te desagradar, protege a minha mente, protege o meu coração, Senhor. Ele é o nosso protetor, e as nossas crianças têm que aprender que nós temos que pedir a proteção do Senhor. Para finalizar, a oração do Pai Nosso diz: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todo louvor e adoração é dado a Deus, e na nossa oração nós não podemos só pedir, nós temos também que adorar, que louvar ao Deus que é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Você já imaginou ter um grupo de criança que pratica todos os dias a oração, que adora, que louva o Senhor? Que coisa maravilhosa! Então, a primeira recurso visuais que eu trouxe para vocês é essa caixa, essa lata, melhor falando, né? Aqui que eu trouxe. Mas também você pode usar para ilustrar, se você não tiver uma lata, uma luva. Né? Muitos professores do Ministério Infantil têm a luva, né? Pode ser uma luva de papelão, uma luva de cartolina, e você vai usar a mesma coisa, você vai falando. Eu sugiro que enquanto você fala, você coloque a ilustração, a imagem conforme você for falando, porque causa na criança aquela expectativa. Qual é a próxima imagem que vai surgir ali, né? Aí você vai falando e você vai colocando ali na luva.
esse recurso para as crianças menores mesmo, elas gostam muito, porque logo elas também querem colocar na sua mão, né? Cada uma colocar ali é um recurso que eles gostam bastante. Olha só que legal a nossa luva para ministração da história. E outro recurso que eu trouxe para vocês é o nosso cubo da oração. Olha que legal. Esse cubo ele é multifuncional, né? Dá para várias coisas. E aqui você vai usar o mesmo critério. Você vai falando sobre, ensinando para as nossas crianças sobre a oração, que nós devemos orar a Deus, que Deus tem que estar em primeiro lugar, que Ele é o nosso sustento, né? Que nós, para receber o perdão de Deus, nós temos que dar perdão também, né? Nós temos que Jesus, que Deus é a nossa proteção e que a Ele nós temos que dar louvor e adoração da mesma maneira. E esse dado ele é muito legal porque nós podemos usar ele para a fixação da mensagem. Como? Podemos fazer uma brincadeira no final ali, porque nós que trabalhamos com a educação cristã sabemos que quando brincamos lá na sala onde fazemos o nosso culto, as nossas brincadeiras elas são intencionais. Tem um objetivo, que é fixar a palavra que foi ministrada. Então, você vai colocar suas crianças, colocar uma música para tocar, vai passar o dado de mão em mão ali das suas crianças. Parou a música. A criança que parou com o dado na mão vai lá na frente, joga o dado. Aonde parou? Louvor e adoração. Aonde na oração do Pai Nosso está? Porque você pode fazer o cartaz, colar, deixar lá na sua parede para que eles fiquem olhando normalmente. Aí ela vai lá, a criança diz: ah, é bem no finalzinho, tia, quando diz: porque teu é o reino e a glória para sempre, amém. Muito bem, vamos todas as crianças falar essa parte do versículo? Aí todas falam novamente, olha só que legal. E assim começa a brincadeira de novo. Outra criança joga o dado de novo. E assim, aonde parar a figura, ela vem aqui e lê, você relê com todas as suas crianças e eles vão fixando, guardando na sua mente e no seu coração. E eu tenho certeza que vai ser uma aula abençoada, porque quando nós trabalhamos sobre oração com as nossas crianças, é um tema maravilhoso que entra no coração. Nós precisamos e queremos um grupo de criança forte, e para ser forte elas têm que aprender o poder da oração, que através da oração nós chegamos ao coração de Deus. Imagina como vai ser maravilhosa esse culto, essa aula que você vai ministrar. Peça direcionamento do Espírito Santo para que ele possa usar a sua voz e você continue sendo instrumento de Deus. E para finalizar, temos que passar para nossas crianças, né, o nosso podcast. Toda semana, toda segunda-feira, fala para elas lembrarem o papai e a mamãe ali para ouvir. É uma palavra abençoada cada semana. Aqui eu imprimi para vocês, porque o nosso desafio da semana vai ser muito legal. Presta atenção. Uma mãozinha, 5 dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, um desafio para cada dia. O que você vai fazer? Cada dia, primeiro dia, você vai orar pelas pessoas que você ama. Sim, você vai orar pela sua família, pelos seus amigos. No segundo dia, você vai orar por todos aqueles que ensinam a palavra de Deus. E cada dia, tem um desafio, tem uma oração específica. Como você pode falar, você pode imprimir, já levar impressinha, passar para suas crianças, ou somente só explicar para ela.
Depois coloca lá no grupo de pais que você deve ter da sua igreja e explicar certinho para ele. Ou você pode fazer dessa forma aqui, ó, que eu trouxe uma sugestão, que ali no final da aula você faz, cada criança faz a sua mãozinha. Olha que legal! Cada uma fazendo a sua própria mão. As crianças maiores, elas podem escrever em cada dedo lá, ó. Primeiro dia, orar pelas famílias e amigos. Segundo, professores da EBD, Departamento Infantil, pastores. Terceiro dia, orar pelos pais, pelos professores, políticos, presidentes, policiais, né? Todas as autoridades. No quarto dia, pelos doentes, pelos que estão com problema. E no quinto dia, pela criança mesmo. Olha só, ela escreve, e dos pequenininhos que ainda não sabem escrever, você, professor, ajuda eles a escrever. Eles levam para casa, fala ali para o papai e para a mamãe, e você coloca lá dizendo para o papai que todo dia, quando essa criança fizer essa oração junto com o papai e com a mamãe, o papai e a mamãe vai lá e coloca uma estrelinha, ou de adesivo, ou desenha ali dizendo que aquele desafio do dia foi concluído. No próximo culto infantil, a criança traz essa mãozinha linda dela e você pode criar um varal na sua sala e colocando lá, ó. Você pode até colocar um nome nesse varal. O varal das mãos que oram vai estar lá exposto, tira uma fotinha ali do varal, põe lá no grupo para os pais para dizer como foi linda essa semana de oração que teve com as crianças, com os pais, porque família que ora é uma família forte, aleluia! Vai ser uma bênção na sua congregação. E por hoje, meus queridos, é isso. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima!